Nós chegamos disso, ninguém acorda homicida. O homicídio cresce lentamente dentro do coração. Por isso Jesus combate essa questão na sua raiz. No livro O Maior Discurso de Cristo, no capítulo em que ela comenta sobre Mateus 5, ela diz que todo ato de injustiça, toda palavra injuriosa e todo sentimento de ódio constituem uma violação da lei de Deus. Eu me lembro do meu pai dizendo, olhando assim com ódio, sabe? Porque ele ficou com 7 filhos, expulsou minha mãe de casa, ficou com 7 filhos. Ele olhava para a gente com cara de ódio e dizia, maldito dia que você nasceu, maldito dia que vocês nasceram. Vocês não fazem ideia. Eu tenho 54 anos. De vez em quando me lembro e me envolvo em alguma questão, eu me lembro dessas palavras. Existem mortes, irmãos, que não aparecem em atestados de óbitos. Quando pensamos em assassinato, nós pensamos em um corpo. Mas Deus enxerga mortes que nenhum médico consegue registrar. Há pessoas que continuam respirando, mas morreram por dentro. Palavras também matam. E eu quero muito respeitosamente, pastor Cristiano, não quero atropelar o tema 9, mas eu vou precisar entrar de leve nesse assunto aqui, tá? Porque não tem como falar de assassinato sem mencionar algumas questões que envolvem o 9º mandamento também. Com certeza o outro pastor falará de uma outra forma, mas eu quero abordar um pouco do tema também. Bem, Provérbios 12, 18, diz que há palavras que ferem como espada e matam. Uma espada pode matar uma pessoa em segundos. Palavras, às vezes, matam durante dezenas de anos. O desprezo mata. Davi foi desprezado por Eliabe. Lembra da história de Mefibosete? Ele era filho do melhor amigo de Davi, e por outro lado, neto do pior inimigo de Davi, que era o rei Saul. No entanto, ele foi levado para Lodibar por um servo fiel, que o deixou cair, ele ficou aleijado das 2 pernas. Quando Davi tomou conhecimento, o que Davi fez? O levou para o palácio, para que ele comesse na mesa do rei. Mas sabe o que Mefibosete pensava de si mesmo? 1 Samuel 17, 28, ele acreditava ser menos do que um cão morto. 2 Samuel 9, 8, quantas pessoas entraram na igreja acreditando que não tem valor? Lá também fala sobre essa questão de Mefibosete ter a sua autoestima ferida. Quantas pessoas têm a sua autoestima ferida por palavras? Quantas pessoas têm o seu intelecto ferido? Uma carreira desconstruída, um sonho desfeito por palavras? O abandono também mata. Um pai ausente, uma mãe ausente, um cônjuge que abandona. Às vezes a pessoa continua viva, mas perde completamente a esperança. Já conheci muitas pessoas que perderam a esperança. Conheci pessoas que olharam para mim e disseram, pastor, o senhor está falando muito bem, mas não adianta para mim. Eu perdi a esperança. O que meu pai fez comigo, ou o que o fulano, ciclano, né, já me matou por dentro. Pastor, eu estou morto, falta só ser sepultado. Quantas pessoas têm a sua reputação assassinada? Aliás, é uma palavra moderna, né? Assassinato de reputação. Tiago 3, 5 a 6, se você puder, abra aí. Tiago, um pouquinho antes ali de Apocalipse, ali de Pedro, né? Um pouquinho ali. Tiago 3, 5 a 6. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo,
e o mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Nós vivemos numa época em que nunca foi tão fácil matar a reputação de uma pessoa. Basta um celular, um grupo de WhatsApp, um comentário no Facebook, no Instagram, no X, uma fotografia fora de contexto, um comentário, um áudio, uma publicação em poucos minutos. Uma reputação construída durante anos e anos pode ser assassinada, pode morrer. Mas existe um assassino muito mais antigo que a internet, que é a fofoca. Como a fofoca tem tirado a vida, a história e a emoção de muitas pessoas. A maledicência, a difamação ou o mexerico, eles já existiam muito antes das redes sociais. A internet apenas aumentou a velocidade. Há pessoas que jamais apontariam uma arma para alguém, mas assassinam pessoas todos os dias com a própria língua. A fofoca faz algo terrível. Ela mata pessoas sem derramar uma única gota de sangue. Mata amizades, mata casamentos, mata famílias, mata ministérios, mata empresas. Ela mata igrejas, vocações, líderes, mata pastores. Conheci a história de um pastor, num canto aí do Nordeste, que uma moça inventou uma história envolvendo adultério com ele. Ele jurou para todos os que o administravam e sua família que era mentira. A esposa o abandonou, os filhos o abandonaram, ele perdeu o ministério, foi morar num cantão lá no interiorzão. Passaram 30 anos, a moça em questão adoeceu, estava para morrer, e então o pastor foi visitá-la e ela confessou que havia inventado aquela mentira. Então uma administração foram visitar o pastor. Olha, pastor, aconteceu assim, 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 e a pessoa em questão disse que era tudo mentira, que tinha inventado, e nós queremos devolver ao senhor o seu status de pastor. Ele perguntou, para quê? Vocês vão devolver a minha esposa? Como dizia o pastor Otacílio, quem poderá contar a história do que poderia ter sido? Quem pode contar uma história que não aconteceu? Muitas vezes, no afã de conseguir posição, privilégio, prestígio, poder, nós matamos reputações. Nós destruímos ministérios na igreja. Nós involucramos pessoas, nós envolvemos pessoas num invólucro impossível dela sair. E ela acaba morrendo ali naquela situação emocionalmente. Então, queridos, ela também mata a confiança. A maledicência mata a comunhão, mata a unidade do povo de Deus. Falei com o irmão uma vez, ele disse assim, pastor, toda vez que eu pego a Bíblia para ler, a minha esposa diz, não adianta você ler a Bíblia, não faz diferença. Olha quem você é, olha o que você faz. Maledicência. Ela também mata a unidade do povo de Deus. Onde a maledicência se desenvolve, a igreja se dissolve. Uma mentira pode ser desmentida, mas uma suspeita às vezes nunca desaparece. Observem agora nesse cenário político que nós vamos viver. Dificilmente eles mentem sobre os outros. É mais ou menos assim, a matéria... Fulano foi visto com ciclano que possivelmente estivesse ligado a tal situação assim, 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 assim. Uma mentira você consegue se desfazer, mas uma narrativa dificilmente você consegue tirar.
Às vezes ela nunca desaparece. Há pessoas inocentes que passam anos tentando reconstruir uma reputação que foi assassinada em apenas 5 minutos de conversa. Provérbios 16, 28 diz, Salomão: o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Pessoas que matam amizades. Percebam, Salomão não disse que o difamador separa amigos. Salomão não disse que o difamador separa amigos. Ele separa amigos através da fofoca, através do que ele fala. A ação dele, de maneira direta e indireta, destrói amizades e destrói aquilo que Deus sempre desejou construir, que é o amor entre os irmãos. Provérbios 26, 20 diz que sem lenha o fogo se apaga, não havendo maldizente, cessa a contenda. Se queremos acabar com a guerra que tira a vida de muitas pessoas, nós precisamos parar de matar através da nossa língua. Talvez hoje Deus esteja falando conosco como igreja, e eu tenho certeza que sim. Se existe um pecado que consegue entrar pela porta da frente da igreja, é a maledicência. Às vezes oramos juntos, cantamos juntos, participamos da escola sabatina, mas na saída destruímos alguém com uma conversa, matamos uma reputação com algumas palavras. Talvez nunca tenhamos cometido homicídio, mas quanta reputação já ferimos. Quantos líderes desistiram porque ouviram comentários cruéis. Quantos jovens nunca mais voltaram à igreja porque foram alvo de conversas. Tiveram sua vida espiritual assassinada por comentários inconvenientes. Quantos pastores carregam cicatrizes causadas por palavras ditas dentro da própria igreja. Quantos diáconos, quantas professoras, quantos anciãos deixaram a sua função porque a sua carreira de liderança na igreja foi assassinada por causa de outras pessoas. A fofoca nunca edifica uma igreja. A fofoca destrói a confiança. A murmuração nunca produz reavivamento. O evangelho restaura, porém, a fofoca pode matar, pode destruir pessoas. Uma língua cheia do Espírito Santo nunca sente prazer em falar da queda de outro irmão. Efésios 4, 29 diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Percebam, Paulo não diz apenas o que não devemos falar, ele diz o que devemos falar, palavras que edifiquem. Palavras que curem, palavras que aproximem, palavras que tragam graça. Porque Deus não nos chamou para espalhar notícias, Ele nos chamou para espalhar o Evangelho. Deus não nos chamou para sermos interlocutores das trevas, Deus nos chamou para sermos missionários e levarmos a mensagem do Evangelho a todas as pessoas. No livro Testemunhos para a Igreja, Ellen White diz: há pessoas que encontram prazer em relatar os erros e faltas de outros. Isso entristece o Espírito Santo e causa grande dano à igreja. Portanto, igreja, ela continua dizendo: não deis ouvidos aos rumores, nem os espalheis. O contar e ouvir mexericos é uma das causas mais comuns de dificuldades na igreja. A língua pode matar, sim. Vivemos em um mundo onde a morte parece vencer, mas a última palavra da Bíblia não é a morte. Apocalipse 21, 4 diz: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O 6º mandamento começa dizendo: não matarás, mas o Evangelho termina dizendo: a morte já não existirá. Que mensagem extraordinária! O Deus que proibiu o homem de tirar a vida foi o Deus que entregou a sua própria vida para salvar aquele que tirou a vida de outro. Hoje esse fogo ganhou a internet. Uma mentira compartilhada
pode destruir décadas de honestidade. Um site de fofocas aí, não me lembro o nome mais, criou uma situação envolvendo uma moça e essa moça tirou a própria vida. Cuidado com a internet. Cuidado com o que você publica. Cuidado com o que você comenta. Portanto, o bullying mata sonhos. Quantas pessoas sofrem bullying? O meu pequeno sofreu bullying. Foi doloroso para ele. O Miguel sofreu bullying lá na escola onde ele estudava em Tijucas. E ele sofreu tanto ao ponto do menino colocar a perna no pescoço dele assim, ele no chão morrendo. O menor menino da classe veio correndo e bateu com o joelho no rosto do outro menino e salvou a vida do meu filho. Quantas pessoas têm depressão por causa de bullying? Não, a gente acha que matar é só pegar uma arma, uma faca, uma espada, um revólver, qualquer coisa, um pedaço de pau e dar. Não. Vai muito além disso. Portanto, porque Deus não nos chamou para espalhar notícias, mas para pregar o Evangelho. Deus não nos chamou para incomodar, Deus nos chamou para acomodar as pessoas aos pés da cruz. A indiferença também mata. Lucas 10, de 30 a 37, conta ali a história do bom samaritano. O levita e o sacerdote ali, né? O sacerdote, o levita, eles não bateram naquele homem, mas também não o salvaram. A indiferença também pode matar. Um filho de Deus não pode dormir sabendo que outro filho de Deus, próximo dele, está sem alimento em casa. A indiferença mata. Quantas pessoas têm condição de ajudar famílias maiores e mais pobres da igreja? Ellen White diz que cada família e cada igreja deveria ter um fundo para ajudar jovens promissores. Aí chega uma irmã que tem 5 filhos na igreja, um ou outro, por indiferença, faz uma piadinha. Meu Deus, será que essa família não tinha televisão em casa? Meu Deus, mas como mais parece rato? Se esquecem de que o Senhor diz que os filhos são herança do Senhor. E Ellen White diz no livro Beneficência Social que Deus permite os pobres na igreja, porque se não existisse pobre na igreja, a maioria de nós seria queimado no fogo. Deus permite as necessidades que vem à igreja para nos salvar da indiferença. E quando nós somos indiferentes, nós matamos as pessoas. O Gabriel fica incomodado. A Sibeli saiu com ele semana, estava no centro, alguém pediu alimento. Enquanto a mãe não foi lá no calzone, comprou o calzone, o suco, e ele fica incomodado. A gente tem que ter esse incômodo, não sermos indiferentes. Eu sei o que é passar fome. Minha família foi em um momento muito miserável. E como as pessoas eram indiferentes. Às vezes não fazemos o mal, apenas deixamos de fazer o bem. A Bíblia diz que o amor não se alegra com a injustiça. Quantas vezes nós vemos alguém injustiçando outra pessoa e a gente diz, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Ah, eles que são brancos, eles que se entendem. Eles que são grandinhos, eles que se resolvam. Não foi isso. Nós somos promotores da paz também. Caminhando para o final. Talvez nunca tenhamos usado uma arma. Mas quem nunca matou com palavras? Quem nunca alimentou o ódio? Quem nunca destruiu alguém com críticas? Quem nunca ignorou alguém que precisava de ajuda? Todos nós precisamos da graça. João 10:10, Cristo diz assim, eu vim para que tenham vida. 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, Jesus Cristo é o oposto da morte. Enquanto o pecado produz morte, Jesus produz vida. Enquanto o pecado destrói, Jesus restaura. Enquanto Satanás mata, Cristo salva.
O primeiro homicídio da Bíblia aconteceu quando Caim matou Abel. E de lá para cá, né? Quantas pessoas tiraram a vida de outras pessoas, sem levar em consideração o fato de que a vida é um legado da divindade e pertence a Deus. Caim foi o primeiro assassino na Bíblia. Porém, a maior demonstração de amor da Bíblia aconteceu quando Cristo entregou a sua própria vida para salvar o próprio Caim. Ellen White, no livro Desejado das Nações, capítulo que fala em seu tempo, ela diz: em Cristo a vida original, não emprestada, não derivada. Conclusão. Apocalipse 21:4 diz: e a morte não existirá. Um dia ninguém será assassinado, ninguém será desprezado, ninguém sofrerá bullying, ninguém chorará, ninguém será abandonado. O último inimigo a ser destruído, diz a Bíblia, é a morte. Até esse dia, Deus procura homens e mulheres que sejam voltados, comprometidos a preservar a vida. Talvez você tenha chegado aqui hoje carregando uma culpa. Talvez em algum momento alguém tentou matar você emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, não sei. Talvez tenha ferido alguém profundamente, talvez precise pedir perdão, talvez precise perdoar, talvez alguém tenha destruído seus sonhos, talvez você esteja apenas sobrevivendo quando Deus deseja que você viva plenamente. Quero dizer algo. O que Deus escreveu, não matarás. O Deus que escreveu, não matarás, é o mesmo Deus que em Jesus Cristo oferece uma nova vida. Na cruz, Jesus tomou sobre si as consequências do pecado para oferecer perdão, restauração e esperança a todo que nele crê. Se você já foi ferido, Deus pode curar você. Perdoe quem te feriu. Peça perdão a quem você feriu. E deixe a vida acontecer naturalmente segundo a vontade de Deus.